Oi, nessas noites passadas nós estivemos conversando a respeito de textos bíblicos que nos mostram, nos falam a respeito do nascimento de Jesus. E, por último, conversamos sobre comentários, os mais básicos, os mais considerados principais, sobre esse nascimento. E hoje nós vamos conversar sobre o seguinte: Natal não é só um nascimento, existe muito mais, não só para os religiosos, não só para o cristianismo, mas para o mundo inteiro, entende? Então, o Natal não é apenas o nascimento de Jesus, que é líder espiritual de uma religião. Não é exatamente isso, tem muito mais. O mundo foi alcançado e de uma forma ou outra remexido através desse nascimento, através das consequências do nascimento de Jesus. E não são consequências muito boas, não. E a gente vai analisar essa situação. O que a história mostra, o resultado das coisas, mostra que não são resultados tão bons. Mas aí a gente tem que comparar se é exatamente isso que Cristo queria. Então, é esse aspecto que a gente vai mencionar, vai trabalhar um pouquinho nessa oportunidade. Então, Natal não é só o nascimento de Jesus. Na visão bíblica é muito mais do que isto. Na visão histórica também é mais do que isso. E na visão das civilizações, lembra que antes de Cristo as civilizações que foram se formando na humanidade, nos vários cantos do mundo. Então, para as civilizações também não foi só um nascimento, não. Na visão científica e na visão social também não foi só um nascimento. Teve muita coisa aí envolvida no nascimento de Jesus. Então ele nasceu, cresceu, pregou e foi morto. Tudo isso aconteceu e todo mundo sabe, porque o texto bíblico mostra isso. Produziu, com tudo isto, duas situações antagônicas. E aí a gente vai começar a fazer algumas comparações. Nasceu, cresceu, pregou, foi morto, e a partir disso ele produziu duas situações muito radicalmente antagônicas. E isso tem marcado a história da humanidade, tem marcado as civilizações, tem marcado as ciências, tem marcado muita coisa. Então vamos analisar esses aspectos. Primeiro, ele produziu um cristianismo que a gente pode chamar de cristianismo trigo, cristianismo de ovelhas, cristianismo de salvos, cristianismo de pessoas transformadas, pela ação desta fé, desta religião na vida dessas pessoas. Novas criaturas, utilizando a linguagem bíblica. Então, Jesus, com a sua vinda, com o seu nascimento, com a sua pregação, Jesus então desenvolveu este lado positivo do cristianismo. Então, formado de gente, luz e sal do mundo. Luz e sal de um mundo amado de Deus. E a Bíblia coloca assim, um cristianismo de seguidores, imitadores de Jesus. E isso graças à ação da graça de Deus. Mas um cristianismo assim. Um exército pequeno, mas um exército pacífico de amor, tolerância e manso. Que dá a outra face, seguindo a orientação de Jesus, que anda uma segunda milha, seguindo a orientação de Jesus, que dá a capa a quem lhe tira, lhe força a roupa, ele dá também a capa, seguindo uma orientação de Jesus, um exemplo de Jesus. Então esse cristianismo, ele formou
ele criou, né? Esse é o primeiro aspecto que a gente está vendo, né? É um exército que faz aos outros o que deseja que façam com ele. Lembrando que esse exército não é porque são pessoas muito boas, não. É porque a graça de Deus opera isso na vida dessas pessoas, né? Tudo isto por obra da graça de Deus através do Espírito Santo. É isso que a Bíblia coloca, né? É fácil encontrar esse pessoal por aí, né? É muito fácil. São poucos, mas você é fácil encontrar, né? São aqueles que não julgam, são aqueles que atraem pessoas. Então, as pessoas que todo mundo quer estar com aquela pessoa, todo mundo, não é, se sente atraído por aquela pessoa, esses são, não é, esse cristianismo que Jesus trouxe, esse cristianismo real, verdadeiro que ele trouxe e tem transformado a vida de muita gente. São pessoas que não julgam, são pessoas que respeitam, né? Respeitam as diferenças. São pessoas que são realmente luz e sal o tempo todo no mundo, onde passam, o que quer que façam. Então esse exército está aí graças à vida e à vinda de Jesus, né? São poucos, mas fazem enorme diferença por onde passam, no mundo onde vivem. Tá bom? Então esse primeiro aspecto de cristianismo, Jesus produziu, né? Então não foi só um nascimento. Jesus produziu esse tipo de gente, esse tipo de exército, né? Esse tipo de pessoas que existem para fazer o mundo melhor, fazer um mundo mais agradável, um mundo mais benéfico, mais abençoador para todas as pessoas. Mas o nascimento de Jesus, né? A vinda de Jesus, a pregação, o ensino de Jesus também produziu um outro tipo de cristianismo. E está no mundo, há muito tempo está aí no mundo, né? Então, é o outro lado. Jesus produziu um cristianismo joio. Jesus, né, produziu então, de algum jeito, e a gente vai ver direitinho sobre isso, né, uma banda podre, uma banda anticristo, uma banda obscura, amarga, triste, perseguidora, malvada, perversa. Esse é um cristianismo também que a vinda, a pregação, o ensino de Jesus também produziu no mundo. Entende? Jesus ama, veja só, ali está dizendo, amargo, triste, né? Jesus ama esses também, ok? Jesus ama a todos. Ele ama esse lado também, essas pessoas também. E sempre dá novas chances. Na parábola, né, do trigo e do joio, Jesus menciona, ensina, não é, que essas pessoas, que esse tipo de cristianismo continuasse ao lado do trigo, continuasse convivendo com o trigo, mesmo maltratando o trigo. O Espírito iria cuidar do trigo, mesmo maltratando o trigo, mesmo desfazendo o que o trigo faz, mesmo confundindo o mundo com o trigo, porque o mundo vê mais gente fazendo maldades em nome de Jesus e vê pouquíssimos, então acha que todo mundo é a mesma coisa. Então, mesmo assim, a orientação dele é que esse joio continuasse no meio do trigo, né? Mesmo confundindo então o mundo, mesmo sendo um cristianismo falso, mentiroso, um anticristianismo, digamos assim, né? Ao contrário da banda boa do cristianismo, são pessoas pioradas, velhas criaturas, não novas criaturas, né? Por que são pioradas? Porque o joio vestido de cristão fica pior do que antes de vestir essa roupa, essa roupagem. Então, antes de serem cristãos, já eram ruins, ou então estavam numa fase, né, aí, ímpia, digamos assim. Aí se tornaram cristãos. Pronto.
Se não houve uma transformação interior, apenas de fachada, então ficaram piores, se tornaram piores. Né? Outro aspecto é o seguinte: ao contrário da banda boa do cristianismo, são pessoas pioradas, velhas criaturas, joio vestido de cristão, então fica muito pior. Gente que é trevas e fel do mundo, né? O mundo que é amado de Deus. Então, eles não são luz e sal, não. Eles são trevas e fel no mundo, né? Outro aspecto, dizem ser seguidores, imitadores de Jesus e usam isso para agirem exatamente ao contrário de Jesus. Então, em nome de Jesus, eles agem diferente de Jesus. Né? Em nome de Jesus, para agradar a Jesus, eles vão fazer coisas exatamente que entristecem Jesus. Entende? Esse é o outro tipo de cristianismo que Jesus produziu ao vir ao mundo. Né? Então veja mais aqui. É um grande exército violento, esse joio. É um grande exército violento de ódios e intolerâncias. Não dão a outra face, não andam a segunda milha, não dão a capa a quem lhe tira a roupa, né? Que fazem aos outros o que não desejam que os outros façam com eles. Sabe por quê? Porque eles entendem que se fizerem essas coisas que Jesus mandou fazer, eles acham que é fraqueza e que Jesus não merece. Jesus não é digno que eu seja assim tão frágil. Eu preciso impor, eu preciso ser forte, eu preciso mostrar ao mundo, não é? A força do cristianismo. Ao contrário do que Jesus ensinou, né? É muito fácil encontrar esse pessoal por aí. São aqueles que afastam as pessoas de Jesus, do Jesus amor. O trigo, eles atraem as pessoas ficam perto dessas pessoas. Né? Enquanto que esses afastam, esses empurram as pessoas, esses enxotam as pessoas com o comportamento deles. Então são fáceis de serem encontrados por aí. São os que afastam as pessoas do Jesus amor, embora eles atraiam muito algumas pessoas para o Jesus violência, o Jesus raiva, o Jesus bélico. Entende? Julgam com facilidade, não respeitam as diferenças, são realmente trevas e fel o tempo todo. São muitíssimos e estão por toda parte. Por serem violentos, estão sempre na liderança do cristianismo. Em toda a história do cristianismo. Entende? Desde a época de Paulo, desde a época do apóstolo João. Leia a terceira carta de João para você ver. Leia as cartas de Paulo. Você vai ver que desde lá a liderança deles é muito forte porque eles são violentos. Então você pega essa violência e coloca perto da ovelha, a ovelha se aquieta, se amedronta. Então deixa espaço para que eles possam ser a liderança forte. Então o cristianismo desde o começo é isso, desde o início. Entende? Por que o cristianismo cometeu e fez tanta barbaridade na história da humanidade? Por causa dessa liderança violenta, desse joio. Né? Assim é que não foi só um nascimento o Natal. Não se trata só de um nascimento. É muito mais do que isso. Ele produziu de alguma forma, né, com o cristianismo, ele produziu a divisão da história em duas partes, antes e depois. E inclusive essa divisão foi por imposição. Né? Imposição. O cristianismo estava numa posição de poder e usou isso para determinar, né, que assim deveria ser. Então, em vez de ser um orgulho para a gente, esse negócio de antes de Cristo, depois de Cristo, em vez de ser um orgulho, isso deve ser uma vergonha para a gente. Porque foi uma imposição histórica nossa. E isso, imposição, não é cristianismo. Não é. Não foi uma influência, não.
foi força, foi violência, né, para que isso acontecesse, né? Então, paralisou, né, esse cristianismo no geral, paralisou então a ciência, a cultura, a civilização na Idade Média demasiadamente. E depois da Idade Média também ainda atrapalhamos muito esses desenvolvimentos. Ainda fazemos questão de atrapalhar em nome de Jesus que a sociedade possa seguir rumos de civilização e de desenvolvimento maior, né? Com a manutenção do capitalismo. Quem mantém o capitalismo no mundo é o cristianismo. Quem mantém todas as desgraças que o capitalismo traz e trouxe foi o cristianismo. Procura ver onde é que foi a Revolução Industrial, em que países isso aconteceu. Entende? Procura ver onde é que houve as explorações, onde houve as escravidões. Procura ver onde é que foi que... quem é que foi na África tirar gente de lá, abduzir gente de lá para poder enriquecerem-se, vendendo pessoas pelo mundo. Procura ver que países fizeram isso. Cristianismo. Cristianismo, né? Então, a manutenção do capitalismo é do cristianismo. A imposição da religião sobre a política e sobre a sociedade é o cristianismo. É o cristianismo, né? Então, um cristianismo que atrapalha o verdadeiro cristianismo. O cristianismo que o mundo sabe, lembra, não é o cristianismo de Cristo. É o cristianismo do anticristo. É isso que o mundo lembra aí fora. É isso que o mundo sofre na pele. Entende? Então, não foi só um nascimento. Natal não é só um nascimento. Natal é o início de muita perturbação. De um cristianismo formado por trigo, mas principalmente formado por joio, que tem atrapalhado, que tem prejudicado, que tem criado situações contra a própria humanidade e contra o próprio cristianismo.